Pregaçãozinha aqui. Só para vocês saberem, né? A nossa pregação vai até, tem até gente de Santa Catarina assistindo, viu? Amiga da Dani aqui. Hã? Ah, o nome dela é a Régia. Viu? Oi, Régia. Deus abençoe você, viu? Tamo junto. Tamo junto, Irmão, dê um glória a Deus aí para a Régia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você aí em Santa Catarina. Está um pouquinho longe. Eu já fui em Santa Catarina. Já fui nos 3 estados do sul. Já fui em Santa Catarina. A trabalho, né? Trabalho. Eu estava lá na empresa. E hoje eu gostaria de trazer a palavra para os irmãos, texto de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Vou ler aqui para os irmãos, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Romanos é fácil, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Está fácil aí. No Novo Testamento, lógico. Eu vou ler aqui na revista atualizada. Está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. O título da mensagem é Mente Renovada, Mente Cristã. Mente renovada, mente cristã. A mente renovada só é possível para quem tem a mente de Cristo, a mente cristã. Bom, certamente todos nós, temos todos super cristãos aqui hoje, nós somos pecadores. Alguém duvida disso? A Bíblia fala e nós sabemos que nós somos pecadores. Mas em Cristo nós fomos salvos. Quem foi salvo aí em Cristo, deu glória a Deus aí. Fomos salvos. E quando nós fomos salvos por Cristo, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos erros, nós cremos no Evangelho, nós cremos que Cristo veio pagar o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter vida eterna com Ele. E depois disso, nós começamos a perceber, não que antes a gente não estava, mas antes a gente não percebia. Depois que nós aceitamos a Cristo, é que nós começamos a perceber que estamos em luta espiritual. Porque a gente deixou o mundo, a carne, o diabo dominarem a gente e passamos a fazer a vontade de Deus. E lógico, o diabo não gosta nada disso. E aí a gente começa a perceber a luta espiritual que nós estamos. Como eu disse, contra o mundo, a carne, o diabo. E a grande luta que nós enfrentamos contra o mundo, a carne, é que nós também não podemos negligenciar esta luta. Se a gente negligenciar, a gente sucumbe. A gente é vencido. Nós estamos no campo de batalha. O campo de batalha, enquanto você estiver aqui na terra, você está nesta luta. Está nessa luta. A luta espiritual. Mas, eu
por que eu li esse texto? Porque tudo começa aqui. A nossa mente, os nossos pensamentos, nos nossos pensamentos, na nossa mente, vão ter as reações a esta luta. Logicamente, quando eu falo mundo, carne, o diabo, estou falando mundo, o que é o mundo? Repetindo, o mundo é aquele sistema de sociedade onde está o ser humano pecador e que ele procura fazer as coisas deste mundo que agrada a este mundo. Algumas coisas são úteis e outras não. Essas nós lutamos. A carne, nós fomos salvos por Cristo, libertos, mas ainda nós estamos na carne passageira e pecadora. E às vezes nós temos que lutar contra os nossos próprios prazeres em detrimento de fazer a vontade de Deus. E logicamente o diabo é o acusador, é o Satã, o adversário. Então nesta luta que é espiritual, às vezes nós temos coisas que estão fora do nosso controle. O que acontece às vezes no mundo, circunstâncias da vida, nós não controlamos. E as nossas reações vão dizer muito sobre que nível espiritual nós estamos. E o nível espiritual sempre vai estar ligado aqui, ao que você pensa, ao que você ouve de Deus, ao que você crê em Deus. Lembre-se que lá em Romanos 10:17 está escrito que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Cristo. Mas esse ouvir, sempre falo para os irmãos, esse ouvir não é simplesmente escutar. É escutar, vir aqui para a mente para pensar, aceitar de verdade. Aí você aceita com a mente e coração, sentimentos, e põe em prática. E aí, quando nós descobrimos Jesus Cristo, já começou esse processo de renovação da nossa mente. Para nós começarmos a pensar diferente de como nós pensávamos antigamente. E antes a gente, né, não sei se tem aqui algum caso assim, antes de se converter, eu vou para balada, porque não tem problema nenhum, você não tinha noção de que certas coisas eram pecado, desagradava a Deus, ficar bêbado, ficar bêbado é você se entregar, ser escravo da bebida e ela dominar você. Ela domina inclusive a sua mente. Inclusive a sua mente e todo o seu corpo. É uma escravidão. Mas nós, antes de Jesus, não pensávamos assim. Depois que você crê em Jesus, aí você mudou. Opa, peraí. Tenho que pensar agora como agradar ao meu Deus. Por isso o texto vai começar a nos falar aqui de renovar. Renovar é colocar coisas novas, no caso, coisas novas, na nossa mente, pensar coisas novas. Em vez de ficar pensando, não vejo a hora que chega a sexta-feira para ir na balada. Não, agora nós pensamos, não vejo a hora que chega sexta-feira para vir ao culto, para louvar, para cantar ao Senhor. É uma mudança. Pensar coisas novas. E pensar coisas novas, renovar não é zerar, né? Aliás, zerar a nossa mente é impossível. Computador você consegue zerar. Nossa mente não. Computador, se você quiser, vai lá, dá um boot lá, um reset nele lá, contra o Dell, contra o não sei qual é. Vamos deletar. Nossa mente não. Por isso nós podemos renovar. E ir substituindo, com o passar do tempo, as coisas que nos fazem mal, que desagradam a Deus. Isso é renovar. Ou seja, novos valores,
novos princípios para serem pensados e praticados conforme a vontade de Deus. Então tudo começa no pensar. Aliás, o que você está pensando agora? O que você pensa agora vai influenciar a tua ação depois. O que você pensou hoje durante o dia, você vai pensar amanhã de manhã. Tudo que você vai pensar é bom ou é não? É isso, e isso vai determinar as suas ações. Por exemplo, versículo 2, ele diz aqui, né? Não vos conformeis com este século, ou com este mundo. Não conformar. Ou seja, não esteja na mesma forma, naquilo que o mundo procura, que você faça igual. Não. Não vos conformeis. Isso significa que se você se conformar com o mundo, você vai expressar as coisas do mundo. Não vos conformeis. E a cada descoberta que nós tivermos em Cristo, nós vamos mudar aquilo que vai estar no nosso pensamento. E aí a gente vai sair cada vez mais da forma do mundo, deste século, como diz o texto. Então não vamos deixar que este mundo, ou que aqueles prazeres carnais que às vezes nos fazem mal, as coisas que a gente quer, às vezes, e aquilo não é agradável a Deus. Não vamos deixar que sugestões malignas do diabo, não vamos deixar que circunstâncias que às vezes acontecem no nosso dia a dia, não vamos deixar que o passado também, nenhuma dessas coisas ditem o que vai ocupar o nosso pensar, o nosso pensamento. Porque isso vai influenciar. O que você pensar é o que você vai acabar fazendo. Você vai acreditar, você vai crer. Nós podemos, e a grande bênção de tudo isso, nem está aqui, porque Paulo falou aqui nesse texto, é que nós podemos escolher o que vai passar na nossa vida. Por isso que no versículo 1, lembra o que ele disse aqui, ó. Por isso que nós devemos cultuar a Deus com fé. E fé é algo racional e nós escolhemos. Por quê? Começa aqui. Fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Pensa naquilo que está ouvindo, na palavra. Se aceita e pratica. Por isso que nós devemos constantemente buscar coisas novas em Deus. Lógico, lutando para não pecar. Porém, nós sabemos que se pecarmos, como está escrito lá em 1 João 2, 1 e 2, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia. Ele é que pagou o preço do nosso pecado e a gente tem que lembrar sempre disso. Quando você aceitou Jesus, todos os seus pecados da tua vida, os que você cometeu, os que você está cometendo, e até os pecados que você ainda vai cometer na sua vida, foram pagos na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso por demais, meu irmão. Você não acha isso maravilhoso? Então dê glória a Deus aí. Glória a Deus. Então busque constantemente coisas novas em Deus. E a sua palavra, a Bíblia, está escrito para isso, para nos alimentarmos dessa. Aliás, tem um texto lá em Filipenses, que Paulo dá sugestões no que nós podemos pensar para preencher, para mudar as coisas aqui, para renovarmos constantemente. Lá em Filipenses 4:8, se você quiser abrir, é um texto interessante. Filipenses 4:8. Depois leia a Epístola de Filipenses, é rapidinho, você lê, 4 capítulos ali. Filipenses 4:8 diz assim, ó: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, digno, né?
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, né? Aquele otimismo saudável, boa fama. Se alguma virtude há, ou seja, qualquer coisa que tem alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se tem virtude, se tem louvor, ocupe isso na sua mente. Ah, pastor, quer dizer que eu preciso ficar pensando, vou pensar nas coisas do meu trabalho? Não, peraí. O cristão, ele tem que ser diferente das pessoas mundanas. Porque, como está escrito, né? Nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nossa mente renovada é mente cristã, conforme o título. Então, pensar de forma cristã é aceitar aqui tudo que estiver relacionado direta ou indiretamente com o nosso destino eterno. Essa é a forma de pensar. Com o destino eterno do ser humano. Com aquele que creu em Cristo, se arrependendo dos seus pecados e perdoado, nascido de novo. Então, a mente cristã, pensar de forma cristã, você sempre vai estar pensando no final, na eternidade. Pastor, mas enquanto eu estou aqui neste mundo? Você vai deixar de comer arroz e feijão? Não. Porém, você vai comer arroz e feijão não para simplesmente você ter saúde, poder ter força física para trabalhar. Mas você vai comer arroz e feijão para trabalhar, para ter força física e para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade do Pai. Talvez vocês já tenham ouvido uma frase, um famoso, não sei se pode ser chamado de filósofo, que viveu no século XVI, Nicolau Maquiavel. Já viu Maquiavel? Tanto que o nome dele depois até se transformou, ou você está sendo meio maquiavélico, até se transformou num adjetivo, né? Ele falava que os fins justificam os meios. Será? Vai depender. Vai depender. Nós, como cristãos, a mente cristã, ela usa o mundo, as coisas daqui, passageiras, para se achegar a Deus. Come arroz e feijão, para quê? Para se achegar a Deus. Você vai trabalhar? Para se achegar a Deus. Você tem uma família? Para se achegar a Deus, para abençoar. Para falar de Jesus para os outros. Nós usamos o mundo para nos achegarmos a Deus. Agora, cuidado. Cuidado. Não caia na armadilha do diabo em usar Deus para conseguir as coisas do mundo. Cuidado. Os fins justificam os meios somente se for para coisas boas em Cristo Jesus. Porque se você tem a mente cristã, o seu fim é Cristo. E o meio para você alcançar Cristo, só coisas boas. Só coisas boas. Agora, no mundo já é bem diferente. Cuidado. Não, eu quero ser rico. Então esse é o seu fim.
seu objetivo de vida? Ser rico? É. O que você vai fazer para ser rico? O que for necessário. É isso que Maquiavel estava falando. Nós não somos assim. A nossa mente cristã usa o mundo para se chegar a Deus. Come arroz e feijão para se chegar a Deus. Usa, às vezes, a gente estava conversando com o Tarcísio, de repente você está conversando com uma pessoa, você olha a lua, você usa a lua, já viram que coisa linda? Foi meu Deus que criou. Você não crê? Como é que a lua está sempre ali? Como é que ela não se aproxima? Como é que ela fica ali? Como é que ela regula as marés? Como é que ela regula ajuda a regular o próprio clima na Terra e tudo mais? O mundo inteiro. Toda a Terra. Exato. Então vejam, mente cristã é aquela mente que tudo que você fizer está direta ou indiretamente ligada à eternidade. Essa é a nossa mente. Nós não podemos esquecer disso, senão o mundo vai nos engolir. Então nós temos que cultivar essa perspectiva eterna, agradando a Deus, resistindo ao mundo, à carne, ao diabo. É fazer como, Colossenses fala sobre isso também. Colossenses 3:2 fala: pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Está lá em Colossenses. Filipenses, logo a outra epístola de Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas do alto e não nas que são da terra. Então a mente cristã, nossa mente, ela deve ser renovada constantemente. Nós, pelo Evangelho, pela palavra de Deus, crendo em toda a Bíblia. E aí, você crê na eternidade, você crê no sobrenatural, você crê na vida espiritual e eterna. Mente cristã. Então a nossa percepção e fé, na verdade, bíblica, é de que nem tudo acaba quando você morre fisicamente. Isso vai afetar não só o seu futuro, mas afeta o presente, o que você vive. Afeta o presente. Ter a certeza, porque você teve uma experiência de entrega ao Senhor Jesus Cristo, isto é maravilhoso, libertador e consolador. Ter a certeza da salvação em Cristo Jesus nos liberta da condenação eterna. E isso nos dá uma sensação no presente de vitória. Porque é vitória. Mesmo diante das circunstâncias do mundo, do sofrimento que nós vamos sofrer, e nós sofremos no mundo, mas diante desses sofrimentos, quando nós temos a perspectiva eterna, a perspectiva do céu, perspectiva em Cristo. Não, essa luta aqui, Jesus vai me dar força e eu vou vencer e vou chegar lá. E quando eu chegar no céu, não sei quando vai ser. Se eu for primeiro, Tarcísio, olha, te aguardo lá. Te aguardo. Se alguém for primeiro, me aguardem. Me aguardem lá. Que eu vou chegar. Então eu vou chegar. Quem vai chegar lá? Deixa eu ver quem vai. Então nós vamos nos encontrar lá. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa perspectiva eterna vai alterar totalmente até o caráter do nosso sofrimento que a gente tem aqui. Até daquilo que o mundo considera fracasso, para nós muitas vezes não vai ser fracasso. Destruição. Qualquer coisa que aconteça na vida terrena, se você tem a mente de Cristo, a mente cristã renovada, qualquer coisa, você vai enxergar diferente e vai enfrentar de forma diferente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Qualquer coisa na vida terrena. Então,
conhecer a verdade, conhecendo a verdade, a nossa mente transformada e renovada. Então nós vamos ter ciência, lógico, da guerra espiritual, das forças espirituais do mal que existem, nós sabemos, contra nós, são sempre contra nós. Mas em nome de Jesus, nós vencemos elas. Porque nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Então, por causa da renovação da nossa mente, como diz o texto, né, que nós vimos, que queremos experimentar sempre fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, descrita na palavra de Deus. Não nos conformando com esse mundo passageiro, sabendo que o que nos aguarda lá é muito melhor. Aleluia. Meus irmãos, tudo nessa terra é passageiro. Tudo. Tudo muda. Tudo muda. A nossa mente deve mudar também. Nós devemos mudar também. Sempre renovando a nossa mente em Cristo Jesus. Pela sua palavra. Por aquilo que, como diz aqui, né? Aquilo que é verdadeiro, respeitável e tal. E tudo que nós fizermos aqui nessa terra, temos que fazer para glorificar o nome do Senhor. Por isso que nós agradecemos ao arroz e feijão. Você agradece quando vai se alimentar? Muito obrigado, Senhor. E isto foi o Senhor que nos deu, o Senhor que nos proporcionou para que a gente viva e continue agradando a Ti, para que a gente trabalhe, sirva as pessoas e pregue o Seu Evangelho. Aliás, quando você está trabalhando, você está servindo as pessoas. E se você tem a oportunidade, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Então, meus irmãos, nessa vida passageira, tudo vai. Por exemplo, dias atrás, né, eu fui lá visitar minha mãe. Toda semana eu estou indo lá visitar minha mãe. E outro dia eu resolvi fazer um caminho diferente para ver como é que estava aquele lugar. Eu costumava ir quando eu era criança. E, irmãos, quanta diferença. Quanta diferença. Tá? Tudo diferente. Totalmente diferente. Tudo muda. A gente muda. Se eu pegar a minha foto de 10 anos atrás, tem uma diferença. Se eu pegar de 20, é diferente ainda. Se eu pegar de 30, aí você... Opa! Era bonito, hein? Mas eu vou ser bonito lá no céu com Jesus. Aleluia! Não tem jeito. Muda, tudo muda. Pessoas que você conviveu aqui na terra, que hoje já partiram. Você talvez gostasse, parentes que você gostava, já partiram. E com o tempo, outras vão partir. Umas antes. E quando chegar a sua hora, que seja para estar com Jesus. Aleluia! Então, meus irmãos, mente cristã renovada sempre. Porque o que vai dominar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, começa aqui. Como é que você levanta de manhã? Você já levanta, obrigado, Senhor, pelo dia e tal. Ou você já levanta, esse despertador, esse alarme, como é que você levanta? Começa levantando com mente cristã. Cristã. E isso que domina os seus pensamentos, sua mentalidade, com certeza vai te influenciar no dia. E em Cristo nós podemos e devemos, como diz o texto, renovar a nossa mente para mudar o nosso dia a dia. E com a mente renovada, nós vamos amar mais a Deus, amar mais ao próximo, amar o reino de Deus. Nós vamos amar mais. Não tem como não amar se você renovar a sua mente em Cristo Jesus. E assim, nós vamos levar mais o reino de Deus adiante para as pessoas. Vamos estar mais, trabalhar pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos, se você, no seu trabalho secular, você vai trabalhar melhor até
o seu último dia aqui, nesta terra passageira. Amém? Amém. Você tem uma mente renovada, está renovando ela constantemente? Amém. Eu espero que sim. E esse é o desafio nosso. Mesmo vivendo num mundo que jaz no maligno, mas renovar a nossa mente em Cristo. Porque em Cristo vale a pena. Aliás, só Jesus Cristo vale a pena. Eu quero também falar uma coisa para os irmãos. Dia 20 de setembro, é um sábado. Esse sábado, esse setembro agora, dia 20, nós vamos ter um culto diferente lá em Cosmópolis. Todos os membros da igreja. Faz 2 anos, né? Faz 2, não é fazem. Faz 2 anos que eu estou lá como pastor da igreja de Cosmópolis. E já passei umas poucas e boas ali, viu? Já passei umas poucas e boas, aprendi bastante. Deus me fez renovar a mente com muita coisa e ainda está fazendo. De coisas que eu precisava. E nós vamos ter um culto especial de divisor de águas. E com certeza, esse culto de divisor de águas vai afetar os irmãos em Campinas também. E depois eu quero que os irmãos fazem parte disso. Se alguém quiser participar deste culto, dia 20, pode ir. Vocês fazem parte aqui da igreja? Amém? Da Igreja Batista Nacional de Cosmópolis, que tem a missão em Campinas. Se vocês quiserem. Se não, quando nós tivermos aí o nosso salão, não sei se vai ser esse, se vai ser o outro, mas nós vamos ter em nome de Jesus. Amém. Quero fazer também um culto diferenciado. Um culto para tirar barreiras. É um culto de renovação de mente, na realidade. É um culto que eu quero renovar as mentes dos irmãos, que eles já passaram, antes de eu chegar lá, por 6 pastores. Eu sou o 7º. Então eles tiveram muitos problemas. Eu fiquei sabendo de vários deles. E eu creio que está na hora da gente quebrar algumas cadeias que foram colocadas ali e renovar a mente nossa como igreja. Então estejam orando. Dia 20, se quiserem participar, vocês fazem parte da igreja, mas com certeza Deus está nisso. E esse renovar de mente é desta unidade de igreja. Inclusive eu, minha esposa, todos nós chegamos há 2 anos. Todos nós. Porque já passamos lá por, como eu disse, algumas poucas e boas. Então estejam orando nisso. E não se esqueçam nunca, sempre estar renovando a sua mente. Pensar nas coisas do alto. E usar as coisas desse mundo. Por que eu vou beber água? Vou beber água só para matar minha sede? Não, é para melhorar minha voz, para falar da palavra de Deus. Neste momento é para isso. E outros momentos também. Tem que cuidar da voz, da saúde, para pregar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eu queria convidar agora os irmãos a ficarem em pé. Quero fazer esta oração com os irmãos, orando pela nossa igreja, Igreja Batista Nacional, Cosmópolis e Missão Campinas. Orando por esse dia 20, orando pelo nosso salão. Aliás, em nome de Deus, nós estamos pedindo um salão, não estamos pedindo? Então, começa a pedir, fala, obrigado pelo salão que o Senhor já nos deu. Mas, pastor, ainda não estamos com ele. Vamos crer que Deus já nos deu. Em nome de Jesus. Marcos, né? Já leu o texto, porque às vezes a pessoa fala, pastor, está
Está falando, não. Marcos está falando aqui, ó. Marcos 11. Ele põe para a gente fazer assim mesmo. Marcos 11, 24. Está escrito assim, ó. Olha como é que está escrito. Marcos 11, 24. Por isso, aliás, quem está falando ali? É o Senhor. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Está no passado, que já recebeu. E será assim convosco. Mas tem que crer. Tem que colocar fé. Então vamos orar. Que Deus, nós estamos orando pelo salão. Obrigado, Senhor, pelo salão que o Senhor já nos deste. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, queremos orar agora, Senhor, pela Igreja Batista Nacional, Cosmópolis e Missão Campinas. Meu Deus Todo-Poderoso, nós lhe pedimos agora, Pai, uma renovação de mente individual, sim, mas também, principalmente agora, como igreja, Senhor, para que nós possamos quebrar certas barreiras, para que nós possamos seguir em frente, para que haja salvação de almas, para que haja edificação de almas, para que haja restauração de almas, ó Pai. E quebre qualquer impedimento que possa estar nas mentes, nos corações das pessoas, dos membros. E meu Pai, eu quero, Senhor, eu quero que o Senhor atue poderosamente na vida de cada um, para que, em unidade, nós concordemos e possamos levar o Teu reino adiante, para que haja muita salvação, edificação e restauração de almas. Obrigado, meu Pai, pela vida de cada um dos Teus filhos aqui. No nome santo do Senhor Jesus, Te louvamos. Amém e amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, então? Em pé. A gente encerrar mais este culto na presença de Deus. Quando nós tivermos o nosso salão, já falei para os irmãos, vai ser no mínimo 2 vezes por semana, contando com domingo. É o domingo e mais um dia. Aí a gente vê se a gente mantém na sexta, se vai mudar para outro dia, enfim. Aí na consulta aos irmãos, que for melhor, a gente vai fazer. Eu tenho costume, né? Eu falo com os irmãos lá de Cosmópolis, né? Irmãos, tem certas coisas que, por exemplo, a pregação. Eu sou pastor, eu vou pregar. Então eu decido, eu peço a Deus, para Deus me iluminar o que deve ser pregado. Mas nas coisas que envolvem toda a igreja, a gente sempre tem que estar consultando os irmãos. E justamente o dia de culto vai ser uma coisa que nós vamos consultar os irmãos. De domingo é praxe, eu acho que todos gostariam de domingo, amém? 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 Glória a Deus. Aí o dia da semana, nós vemos qual vai ser o mais adequado. E nós começamos aqui na sexta-feira, né? Foi a pedido, né? O Narciso falou, até o Celso conversou, né? Já melhor na sexta. Aí quando a gente mudar para o salão, aí a gente decide todo mundo junto. Porque aqui é a casa dele, né? Aqui é a casa dele. Mais uma vez, nós temos que agradecer. Orem sempre pelos nossos irmãos, viu? Orem sempre, não deixem de orar, porque eles abriram a residência deles para que a palavra de Deus seja pregada aqui. E isso tem um valor muito grande espiritual. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por mais este momento. Abençoa agora, Senhor, o retorno dos nossos lares, abençoe o nosso final de semana. E nós queremos, ó Pai, sempre estar com as mentes renovadas em Ti. A mente cristã, que tem a perspectiva eterna para a honra e glória do Teu santo nome, porque isso é o que vale. Neste mundo passageiro, o que vale não é o mundo passageiro, o que vale é a vida eterna em Ti, Senhor. Muito obrigado. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam na vida de cada um, em nome de Jesus.
Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão. A gloriosa paz do Senhor. Senta mais. Aqui tá o nosso ali. Negócio prático, né? A gente tem que ficar assim. Vai metendo com a mão esquerda. Pode ser.